Graça e paz. Hoje, mais uma noite aqui no Falando Entre Nós. Boa noite a todos. Mais um episódio da série Homens Notáveis. Homens notáveis do nosso tempo atual, falando de homens notáveis da palavra de Deus. Estamos aqui mais uma noite, somos guerreiros, 22 horas. Hoje tivemos um compromisso mais cedo e nós estamos aqui juntos e firmes para falarmos sobre os homens notáveis da Bíblia, através de homens notáveis no nosso próprio tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo já aí o Gabriel, aliás, Gabriela, amém. Não, é Gabriel, desculpa, Gabriel. Eu tô de óculos e estou vendo errado. Gabriel Aviva, seja bem-vindo, Gabriel. Ravan já está por aí, graças a Deus. A Lívia. Se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, me deem um sinal aí. A gente veio correndo de um evento de casais que estava tendo aqui na minha igreja, na Igreja Família que Ama, mas nós chegamos aqui. Amém, Gabriel. Glória a Deus. Que bênção. E estamos aqui, felizes, porque nós temos ouvido falar de coisas incríveis. No sábado passado, no dia 9, nós estivemos aqui também na nossa live e nós ouvimos com o pastor Fábio Neves, da Igreja Batista, do Ministério Batista Viva Recife, sobre um homem incrível, uma história incrível, Jó. Falamos sobre Jó. Então já passaram por aqui José, já passaram por aqui João Batista, já passou por aqui Jó e temos muito mais. Estão escutando bem? Obrigado, Gabriel, pelo retorno. Obrigado, que bom. Que bom que você está ouvindo bem. É isso aí, pessoal. Glória a Deus que nos dá sempre a vitória. E eu quero ressaltar que durante todo o longo do mês, nós estaremos aqui na segunda-feira e na sexta-feira. Vai haver algumas alternâncias de horário, porque por conta de alguns compromissos, meus e dos convidados também. Hoje foi meu, tá? O Ravan tá aí já, a postos, e eu louvo a Deus pela vida do Ravan, que se dispôs a estar aqui conosco. Lívia Helva, amém! Lívia Helva do pastor Tom, que bênção, Lívia, ter você aqui, pastor Tom, amigo querido, que falou sobre João Batista aqui conosco. Glória a Deus! Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês puderem já ir compartilhar esta live de hoje para aqueles que puderem participar. Eu sei que, graças a Deus, posteriormente, muita gente dá uma corridinha lá no Instagram, a live fica salva no Instagram primeiro, depois eu faço a transferência do Instagram para o canal do YouTube. E eu sei que tem sido bênção, meu irmão, tem sido bênção, porque eu recebi uma palavra do Ravan dizendo que esse trabalho alcança corações, alcança pessoas que talvez não fossem alcançadas de forma tradicional. E essa é a nossa intenção aqui, crescer juntos, anunciar o reino, falar do amor de Deus, a beleza do evangelho. É isso, sempre visando o interesse do outro e não o nosso próprio interesse. Homens notáveis. Aprendemos com mulheres que brilham e agora estamos aprendendo com homens notáveis. E eu já sei que o homem notável de hoje vai ser, rapaz, se prepara aí. William, Rafael, Amanda, Ananda, graça e paz a todos. Olá, meu queridão. Que alegria ter você conosco, viu, William? E eu, sem demora, vou aqui chamar meu convidado para hoje, tá bom? Que, graças a Deus, aceitou participar conosco de forma... Nem titubeou assim quando o convite foi feito. Quando o convite foi feito, ele topou na mesma hora. Vamos lá. Chamar aqui o Ravan para participar conosco. Eita, Victor! Bem-vindo, Victor, meu querido! Deixa eu ajustar aqui um pouquinho o aparelho para aparecer aqui bem. Agora! Ravan, meu querido! Graça e paz! Tudo bem, Ravan? Graça e paz, meu amigo, tudo bom? Como é que estão as coisas por aí?
Eu Aí, gosto do ao vivo. Eu gosto do ao vivo, Rafa, porque sempre ocorre esse tipo de coisa técnica. olha, Rafa, umas irmãs que eu conheço diria que o inimigo está tentando interromper isso aqui, mas está repreendido em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria, Rafa, que alegria ter você aqui conosco, na nossa humilde página, no nosso humilde trabalho. Fazemos com muita alegria, com muita dedicação, dentro das nossas possibilidades. E nós temos um amigo em comum, que é o Abimael. A nossa ligação vem em Cristo e através do Abimael também. Fico muito feliz que ele, através dele, nos proporcionou, nos propiciou ter esse contato de Deus e nos conhecemos, estamos nos vendo agora aqui pela live, não nos conhecemos pessoalmente, mas eu já me sinto amigo do Rafa, como se fosse amigo de infância. Assim, a honra com certeza é toda minha. Nosso amigo em comum, Abimael, fala muito bem a seu respeito. E eu estou muito feliz de poder participar dessa live. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. E, Aleluia. cara, só alegria. Aleluia, imagina a minha alegria, muito feliz mesmo. Eu sei, Ravan, que você e a Abimael fazem parte do mesmo ministério, da mesma igreja, a CCMS. Ela tem Isso. uma forma, as pessoas têm uma forma carinhosa de chamar a igreja de vocês. Eu acho que eu decorei, peraí. CCMS, Comunidade Cristã, o M eu esqueci, Ravan. Memorial. Memorial Shekinah. Isso. Mas ela é mais conhecida como o quê, Ravan? Ela é mais conhecida como Igreja da Árvore. É uma igreja muito amada Isso, aqui cara, é incrível. da nossa comunidade aqui, do nosso bairro. E eu tenho certeza que os projetos e os planos de Deus, eles têm sido derramados na nossa igreja, na nossa comunidade, através da vida dos nossos pastores, né? Pastor Wagner, pastora Edivânia, e todos que fazem parte dessa comunidade, que visa alcançar vidas. Aleluia, que incrível. E a Abimael já está aí conosco. Abimael, meu querido, amo tua vida. Nos separamos hoje, né? Se fosse para boa viagem, eu estou aqui no DR, mas eu continuo amando tua E vida, que é bom. Já está por aí. Coloca aí, Igreja da Árvore, amém. Quando a Abimael me disse que fazia parte, Abimael, qual é a igreja que você faz parte? Ah, faz parte da Igreja da Árvore. Uau, cara, que incrível. A Igreja da Árvore que dá muito fruto, frutos isso, que permanecem. Aleluia, que bênção. Vou lá visitar aleluia. um dia. Eu queria me programar para visitar, para conhecer esse ministério que, quando a Bíblia fala, os meus olhos se enchem assim, de alegria, porque eu sei que é algo muito de Deus. Uma igreja que tem o nome de árvore, acabou. Amém, meu irmão, que coisa linda. Olha aí, e Ravan, Ravan, por favor, se apresente. Eu conheço Ravan através de Abimael, mas eu quero que ele se apresente agora sim. Seu nome, de onde você é casado, tem filhos, qual o seu ministério, o que você faz na Igreja da Árvore. Fala tudo, Ravan. Queremos te conhecer. Amém, amém. Meu nome é Ravan. Sim, eu sou casado, eu tenho uma bênção na minha vida, glória a Deus, que é a Bruna, que inclusive ela está aí assistindo a live com a gente, está participando. E faço parte da Igreja da Árvore há pouco mais de 2 anos e meio. Estou chegando ao terceiro ano lá na Igreja da Árvore. Tenho aprendido muito sobre a obra e o ministério de Cristo. Tenho crescido muito com relação a isso. E tenho tido uma visão do Evangelho, da Palavra de Deus muito rica. E tem transformado diariamente a minha vida. Eu tenho uma filha de um antigo casamento, que também é uma bênção. Faço parte do ministério infantil, né? Eu cuido das crianças lá da igreja. Foi sentir um chamado muito forte ardendo no meu coração quando eu passei a fazer parte da Igreja da Árvore, porque eu entendo que o ministério infantil ele não é um depósito de crianças. Lá é onde serão formados líderes e futuros pastores e missionários, que eu creio nisso. Aleluia. Aqui quero destacar essa frase. O ministério infantil não é um depósito de crianças. Ali Isso. sairão futuros pastores, ministros. Uau!
Glória a Deus, Rafa. Que visão é essa? Essa é a visão. Pegou a visão, Varão? Pegou a visão, Varão? Irmãzinha, pegou a visão? Ministério de Infantil não é depósito de criança. É um celeiro de talento ministerial futuro. Como fala o apóstolo Paulo, né? Eu creio, por isso eu falo porque eu creio que ali sairão muitos pastores, muitos missionários, muitos líderes, muitas pessoas, né? Homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo e direcionados por ele. Aleluia, Ravan. Está ligado na terra e está ligado no céu. É assim que a palavra diz. Se dois concordarem acerca de alguma coisa, vai estar ligado no céu, vai estar na terra e ligado no céu. Concordo com você, no nome de Jesus, que cada homem ou mulher possa ter essa visão. É um ministério muito desprezado, por grande maioria. As pessoas não querem muito trabalhar com crianças, né? Em todas as igrejas existe um déficit nessa questão de se trabalhar no ministério infantil. Mas, ouvindo você falar assim, Ravan, louvado seja Deus, continua louvando a Deus, porque já vejo em você um homem visionário e que se coloca na posição em que Deus espera, que ele gosta de ver, para que possa usar a vida de alguém. A disponibilidade. Ministério infantil é um celeiro de talentos, não é um depósito de criança, não, meu irmão. Amém. Isso mesmo. Louvado seja Deus. Ravan, nós estamos numa série em que nós estamos tentando falar sobre homens notáveis aqui na nossa página. Já passaram por aqui José, já passaram por aqui o João Batista, já passou por aqui no último sábado agora, passou por aqui o Jó, e hoje você, Ravan, foi desafiado a trazer para a gente também mais um homem notável, para que a gente pudesse aqui falar um pouco da vida desse homem, dos seus feitos, do que Deus realizou através dele, de tudo que ele operou aqui nessa terra, para que ele fosse um homem notável. E como eu já sei que eu sei que vai falar muito ao coração das pessoas aí. Então, Ravan, revela aí para a gente quem é o homem notável que você vai trazer para a gente conversar um pouquinho aqui hoje, compartilhar de tudo, ou pelo menos de uma parte daquilo que ele causou aqui nessa terra. Antes de mais nada, eu preciso dizer que ele causou uma revolução. Ele causou uma revolução. Alguém tem alguma pista? Alguém sabe dizer, mais ou menos com essa pista que eu dei, quem pode ser essa pessoa? Eu sei, mas não vale, né? Eu sei, mas não vale. Você sabe, mas não vale, é verdade. Bom, a pessoa no qual nós vamos conversar, né, a respeito se chama Jesus de Nazaré, né, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E por meio dele, nós estamos aqui hoje unidos nessa live para discutirmos, para conversarmos, para nos alegrarmos na presença do Senhor, mesmo que seja de forma online, porque eu acredito que onde existe 2 ou 3 reunidos, o Senhor se fará presente. E eu tenho certeza que aqui não será diferente. Aleluia, aleluia. Não podia ser o homem mais notável, já diz aquela canção, né? O homem mais notável. Eita Deus, aleluia. Não tem, a gente fica sem saber nem por começar, mas como que vai falar mais é você, Rafa? Vou aqui só articular e talvez argumentar, e talvez perguntar alguma coisa. Quem vai falar desse homem notável é você. Fique à vontade, viu? Eu vou estar aqui só para... Quero participar desse momento incrível aqui, desse nome tão poderoso, Jesus. Amém, amém. Eu escrevi algumas coisas aqui para ir me baseando, certo? Porque quando a gente fala de Jesus, muita coisa pode ser abrangente nisso aí. Mas eu quero trazer algo bem interessante e algo bem específico para a gente, tá bom? Que falar de Jesus, além de ser um motivo de grande alegria, é bem desafiador, certo? Eu tenho consciência da minha humanidade falha, da minha humanidade fraca, da minha humanidade muitas vezes caída, mas eu tenho consciência de que é um privilégio muito grande estar servindo a Jesus, não como um escravo, um servo, mas como um filho amado, porque é assim que ele nos trata. Ele nos trata como um filho e ele tem cuidado e tem prazer em nos tratar como tal.
né? Nós não somos merecedores, né? Muitas vezes criamos essa mentalidade, mas o Senhor nos deu esse privilégio de sermos chamados de filhos e de caminharmos Aleluia. com Ele como amigos. É dessa forma, é Aleluia. com esse entusiasmo, é com esse desejo ardendo em nosso coração que nós temos que estar atento ao que vai ser dito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bom, primeiramente é ter a consciência de onde Deus nos tirou para onde Ele nos colocou, né? Essa foi uma das primeiras marcas que me veio à memória na hora de abordar esse homem notável, né, que foi Jesus, né? Ele nos tirou de um lugar de morte, de um lugar de condenação eterna, para Aleluia. nos trazer a sua boa, perfeita e agradável vontade, né? Certa vez eu estava lendo um livro e ele falava muito a respeito de Deus ter colocado Jesus como uma espécie de outdoor, né? Quando nós caminhamos por aí e nós vemos nos outdoors algumas mensagens, isso nos traz a nossa visão, né? Poxa, ali fala a respeito de algo. Então, tendo essa visão de que a cruz de Cristo hoje nos reflete algo memorável, o motivo pelo qual nós somos salvos, ou porque nós estamos aqui hoje reunidos, nos faz lembrar de que lá atrás, há muito tempo atrás, ele foi moído, ele foi violentado da maneira mais brusca, da maneira mais terrível que se pode moer. E apesar de tudo isso, ele não foi parado, mas se existe um momento em que Jesus ele sentiu maior angústia, foi quando ele não sentiu mais a presença do Pai, né? Quando o Pai ele se aparta, Jesus ele se desespera, né? E a gente pode ver claramente Jesus clamando, né? Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? E Sim. Deus, ele abandonou o Filho para que hoje nós pudéssemos estar aqui e ser vida e ser luz aqui nessa terra. Amém? Aleluia. Outra coisa também que eu gostaria de frisar é que, por mais que as vozes externas, né? Porque depois que nós aceitamos Jesus, nós abandonamos a nossa vida de pecado e passamos a seguir uma vida de retidão diante de Deus, buscando essa reconciliação com Cristo. Algumas vozes vão se levantar. Essas vozes muitas vezes elas vão querer nos tirar do caminho que o Senhor determinou para a nossa vida. Então, essas vozes, elas querem nos tirar do propósito que Ele escolheu para nós, mas nós não vivemos pelo que as pessoas falam, mas nós vivemos pelo que Cristo já determinou sobre nossas vidas, tá certo? Não é Amém. fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil, porque nós, como seres humanos, nós somos frágeis, nós somos sensíveis demais para algumas coisas. Mas aquele que está conectado e ligado em Cristo Jesus, ele permanece. Amém. Amém? Outra coisa, Jesus nunca vai nos olhar como as pessoas elas nos olham, certo? Nós temos consciência disso. Algumas pessoas elas vão nos olhar e vão querer apontar as nossas falhas, vão querer apontar os nossos erros. E não é dessa forma que Jesus Cristo ele olha para nós. Não é dessa forma. Nós temos alguns exemplos vivos na palavra de Deus, né? Que eu gosto muito de usar o exemplo de Pedro. Na hora da lavagem dos pés, Pedro diz: Não, eu não sou digno de que o Senhor lave os meus pés. Aí Jesus olha para ele assim: Mas Pedro, quem é você, Pedro? Eu preciso fazer isso para que você tenha parte comigo. E Pedro, ele é bem extravagante, então não lave só meus pés, mas lave minha cabeça, né? Lave meus braços. Aleluia. Aí Jesus fez: Olha, não há necessidade de tudo isso, Pedro. Só preciso que eu lave seus pés. Outra coisa, quando Jesus ele é preso e
Eu até costumo brincar com isso, é um lado cômico meu, sabe? Pedro, ele sai seguindo Jesus, gerando a expectativa nele, a mentalidade dele, de que ele pudesse ver uma oportunidade para soltar Jesus de repente. Já imaginou se Pedro consegue esse feito? Nossa, né? Seria terrível para a gente. Mas aí ele viu que não poderia fazer nada, que nada pode deter os planos de Deus para nossas vidas. Aleluia. E naquele momento não poderia deter o plano que Deus tinha feito para o seu filho, que era aquela morte terrível de cruz. Amém? Bom, mas voltamos lá. Falando a respeito dos exemplos, nós podemos ver que Jesus, ele, em um determinado momento, chamou um rapaz chamado Levi para andar junto com ele. E algumas pessoas ficaram aterrorizadas. E se você for parar para observar nos evangelhos, que eu gostaria que a gente abrisse a nossa Bíblia, lá em Lucas, capítulo 5, o versículo 27, Lucas ele vai falar: amém? Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse: venha comigo. E Levi levantou, deixou tudo e o seguiu. Nesse mesmo Aleluia. trecho, a gente vê o relato de Lucas, né, falando a respeito de quem seria Mateus, né? Ele está falando de Levi. Então vamos lá. Em Marcos, né, capítulo 2, o versículo 14, fala o seguinte: enquanto estavam caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Esse foi o relato de Marcos. Marcos não se refere a Levi como Mateus. Lucas não se revela como Mateus. Mas aí Mateus vai falar a respeito dele mesmo, tá certo? Lá em Mateus 9, o capítulo 9, versículo 9 diz: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Jesus não falou, né, de quem ele era, né? Ele falou de quem ele passou a ser a partir daquele momento. Existe uma frase popular muito conhecida que diz o seguinte: o diabo te chama pelo teu pecado, mas Jesus, ele te chama pelo nome. Então você é Aleluia. filho, você é escolhido, você tem propósito. Nada pode deter os planos de Deus para sua vida a partir do momento que você se permite que ele faça essa obra transformadora na sua vida. Eu posso dizer que eu estou vivendo uma das melhores fases da minha vida, né? Através do Evangelho de Deus. Tenho crescido muito e tenho aprendido muito a respeito disso. E para mim é uma honra muito grande estar compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento, para quem sabe aí a gente poder crescer junto. Amém? Aleluia, Rafa. Alguma Aleluia. dúvida, alguma pergunta? Olha aí, quem quiser perguntar alguma coisa para o Ravan, fica à vontade aí. Viu? Ravan, é interessante, né? Que a gente vê que Jesus, ele tem várias figuras do Antigo Testamento que remetiam a Jesus, né? Várias figuras, grandes homens do Antigo Testamento, ou tiveram uma alusão na sua própria vida que remetiam a Jesus no Novo Testamento, ou tiveram algumas atitudes que faziam com que levassem essa atitude a encontrar Jesus. Moisés ele foi levantado como libertador, né? Foi levantado como libertador. E a última praga, que foi a praga dos primogênitos, o cordeiro foi imolado e o seu sangue nos umbrais impediu que os primogênitos dos hebreus fossem assassinados. Isso já remete ao sacrifício de Cristo para salvar a humanidade. E isso é incrível. Isaías,
que foi um dos maiores profetas messiânicos que houve. Isaías falou do nascimento do menino que nasceria, falou do seu nome, como seria o seu nome, falou do sofrimento que ele padeceria, lá, Isaías 53, 54 ali, e todo o martírio que Jesus passaria para que hoje, Ravan, eu e você pudéssemos estar aqui. E que é Jesus, o único Filho de Deus, o único Filho de Deus, que se tornou, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia, cara, que incrível. Aleluia. Ele era o único Filho de Deus enviado à terra para morrer por nós, nascido de mulher sem ter conhecido o varão. Né? Nascido de mulher, segundo a profecia, assim falava, nascido proveniente do Espírito Santo. Viveu nessa terra, andou nessa terra, foi sujeito às mesmas paixões que nós. Ele foi um homem notável. Mas era 100% ele foi um homem. Foi um homem muito, muito notável, muito notável. E assim, hoje eu estava lendo a respeito disso, certo? Onde o autor falava que um homem ele não poderia justificar o pecado de um mundo inteiro. Então era necessário que um homem que se fizesse Deus, o Deus que se fizesse um homem, fosse morto de cruz, porque o sangue que teria que ser derramado naquela cruz para propiciação não deveria ser um sangue humano, um sangue de homem, mas sim um sangue de um próprio Deus. Lindo. Aleluia. Ravan, tem uma pergunta já aí para você, tá? Deixa eu ver aqui quem fez a pergunta. Acho que foi a Bruna. A Bruna é sua esposa, Ravan? Minha esposa, ela tá aqui jogando comigo. Ah, tá. Olha aí. Eu não sei se ela fez não sei se a Bruna fez diretamente para o Ravan ou se ela perguntou para quem está aqui na live ou quem vai ver depois. Tá aqui, ó. Jesus fez uma grande revolução. Como revolucionário por onde passou, que revolução Jesus fez na sua vida? Bruna, na minha vida, Jesus fez uma grande revolução. Quem eu era, de onde ele me tirou, do charco de lodo, do lamaçal, do pecado, da vida que eu vivia, só Jesus me tirou dali e me transportou para o reino do seu amor, me fez uma nova criatura. Meu Deus do céu, muito obrigado, Jesus, por ter mudado a minha história. Ele fez uma revolução, viu? Em mim, ele fez. Aleluia! Eu posso dizer a mesma coisa. Ele fez e com certeza ele está fazendo diariamente, porque grandes são os desafios, né, que nós passamos durante a nossa vida. Mas ter essa consciência de que nós saímos de um lamaçal, né, das trevas para a luz, já é algo sem igual. Não existe palavras que possam expressar tamanha gratidão pelo sacrifício de Jesus, pelo entendimento de que hoje eu não estou mais condenado, né? Porque o inferno ele não foi criado para os demônios, né? Propriamente dito, mas o inferno ele foi criado para que haja a justiça de Deus. E algumas pessoas rejeitam esse amor, esse carinho, esse cuidado e preferem caminhar para um lugar de morte. E quantas lições, Ravan, Jesus como homem notável nos ensinou? Porque o fato é que Jesus ele foi homem, 100% homem, e ele também era 100% Deus. Mas ele abriu mão da sua natureza divina em vários momentos para poder padecer como homem e nos ensinar lições grandiosas. Jesus, sendo Deus, ele não precisaria orar, mas em vários momentos a gente vê Jesus se retirando, se isolando, indo para um lugar secreto para ele ter um momento de oração com Deus. No Getsemane foi o cume, né? O ponto mais alto que eu achei de Jesus, homem ali, um homem notável, tem uma atitude incrível ali no Getsemane quando ele percebe que não vai ter outra escapatória, que ele vai ter que cumprir a missão para a qual ele foi enviado. E aí ele se angustia tanto, mas ele fala, olha, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Uau, louvado seja Deus. É muito difícil, Rafa, você abrir mão da sua própria vontade para passar, sabendo pelo que você ia passar,
sabendo que seria machucado, sabendo que seria humilhado, sabendo que padeceria, que iria para a morte, morte de cruz, uma morte que um maldito tomar sobre si o pecado de toda uma humanidade, para poder salvar a mesma humanidade. Não foi fácil, mas ele nos ensinou uma lição incrível de, olha, Pai, não a minha vontade. Eu sei que se o Senhor quiser, pode afastar esse cálice de mim, mas que não seja a minha vontade, a tua vontade prevaleça. É verdade. E a respeito disso, também me veio à memória a respeito de uma criança. Uma vez um pregador estava ministrando uma palavra e era exatamente a respeito disso, a respeito do Getsemane, apesar do pedido, né? O clamor de Jesus de, olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Então a criancinha levantou a mão e o pregador disse, sim, pode falar. Ela falou, o que é o cálice? Aí ele ficou... Aí ela mesma respondeu, o cálice é a ira de Deus? Aí o pregador, sim, o cálice é a ira de Deus. Jesus, quando ele foi para o Getsemane, como eu já falei antes, ele não tinha medo, não era exatamente um medo do que ele provavelmente iria passar, né? Porque senão, de certa forma, demonstraria um Deus frágil, um Deus fraco, né? E ele usou até um exemplo, né? Na igreja primitiva, alguns cristãos eram mortos em morte de cruz, alguns mortos crucificados de cabeça para baixo, outros eram colocados como tocha, né? Jogavam piche nele, tocavam fogo para iluminar toda a cidade de Roma. Mas a maioria deles, existem relatos que falam que a maioria desses homens, eles iam para lá cantando louvores, cantando um hino de vitórias. Então, opa, se nós, seres humanos, falhos, fracos e caídos, temos essa coragem, né, de ir para o matadouro cantando um hino de vitória, o que é que posso dizer de Jesus, o próprio Deus, que ia liderar uma revolução dentro de nós? Aleluia. Aleluia. E quem é esse Deus? E quem é esse homem que é 100% Deus? Né? A palavra no Evangelho de João, no capítulo 1, diz: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, interessante, Rafa, como pode alguém dizer que conhece esse homem notável chamado Jesus, mas não lê esta palavra, que é o próprio Jesus? Exatamente. E o que eu acho interessante é que lá em Gênesis, primeiro, né, existe uma associação a respeito desse versículo e do versículo primeiro também em Gênesis, né? No início era o verbo, né? Não, perdão, deixa eu dar uma olhadinha aqui para não me confundir, para não deixar a desejar, né? Para não fazer feio na live. Peraí. A associação que está lá em Gênesis primeiro, que fala o seguinte: no começo, Deus criou os céus e a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aleluia. Outra coisa que me chama bastante atenção aí é a revelação, né, que João tem. No início era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? João teve essa revelação de quem era Jesus. E quando nós vamos para o Apocalipse, João também tem o privilégio de ver Jesus voltando em sua grande glória. E isso é fantástico, porque nenhum outro relato na Bíblia fala a respeito, né, com tanta clareza de como seria a vinda de Jesus. Mas João, ele teve essa revelação de que Jesus estava no começo, Jesus viveu entre eles e Jesus reinará em glória na sua volta. Em Mateus, o João Batista, quando estava preso lá, quando João Batista foi preso antes de morrer, Jesus realizando milagres e prodígios já, né? João manda alguns discípulos dele confirmar se era Jesus mesmo que estava fazendo isso. Se João teve ainda assim, eu não acredito que ele teve dúvida, porque ele batizou Jesus
ele viu o Espírito descer em forma corpórea sobre Jesus. Ele, provavelmente, eu creio, não sei se eu ouvi, ele era profeta. O texto não diz se ele ouviu, mas eu creio que ele ouviu aquela voz bradando do céu: este é o meu filho amado, em que me compraz. Mesmo assim, João fez, olha, confirma lá. Se é de Jesus que estão falando aí, é sobre Jesus que estão falando aí, está operando esses milagres. Aí eles foram lá falar com Jesus. Jesus disse para eles: olha, vai lá e diz para João. Ele não viu, não? Eu curei enfermos, eu libertei demoniados, eu ressuscitei mortos. Diz lá para ele que eu sou, que ele sabe que eu sou mesmo. E voltou para confirmar para João quem Jesus disse que era. Outra coisa, Ravan, sabe por que Jesus é notável, sabe? Jesus, ele contradiz o que muita lógica poderia dizer que era o errado, né? Onde foi o primeiro milagre de Jesus? Onde foi o primeiro milagre de Jesus? João capítulo 2. Meu Deus, foi numa festa de casamento. Foi numa festa de casamento lá em Caná da Galileia. Estava lá Jesus numa festa de casamento. Meu irmão, que incrível isso. Aí as pessoas às vezes ficam dizendo assim: não, nós não podemos nos misturar, não podemos frequentar. Ainda mais que é algo, uma comemoração do teu parente. Claro que pode. Vai lá, seja notável, faça a diferença como Jesus fez. Jesus aproveitou a ocasião e fez algo ali extraordinário com o seu comportamento, com o seu poder, sendo ele 100% homem, estava lá. E acredito eu, a Bíblia não diz, Ravan, mas eu acredito que Jesus estava lá, festejando, comemorando, se alegrando junto com os noivos. Afinal de contas, é uma celebração de casamento. E no momento oportuno, seja por palavra, seja por atitude, no caso dele, sendo 100% Deus, também realizou um milagre extraordinário, dando início ali ao seu ministério. Foi quando começou de fato, de verdade, o ministério de Jesus, aos 30 anos. E, cara, dali pra frente só foi mistério, só foi poder. É verdade. É como eu costumo falar, tem pessoas que esperam um Jesus revolucionário no sentido de que aconteça algo extraordinário, né? Para Jesus ele falar com você, não precisa de algo extraordinário, não precisa vir um vento impetuoso, como aconteceu lá em Atos, mas simplesmente de um coração quebrantado para poder ouvir, para poder ter essa sensibilidade e sentir esse cuidado que o Senhor ele tem conosco. Eu tenho certeza também, dentro do meu coração, de que, apesar da Bíblia não relatar que Jesus estava lá dançando, se divertindo, eu acredito sim que Jesus ele estava lá. Jesus ele estava lá feliz, celebrando, mostrando quem ele era, né? E fazendo da maneira simples que ele sempre fez e que ele sempre falou. Algo maravilhoso naquele lugar. E quando acontece o milagre da água, né, em vinho, a gente vê o quão cuidadoso o Senhor ele realmente é conosco. Nos mínimos detalhes. Nos detalhes. É outra palavra-chave que você usa aí. Nos detalhes. Jesus ele é muito detalhista. Como é incrível, sabe? Jesus ele nos ensinou tantas lições. Você falou aí do lava-pés de Pedro. Jesus nos mostrou ele sendo Deus. Mesmo estando ali 100% homem, ele também era 100% Deus. E ele foi ao patamar de pegar lá a bacia com água e lavar os pés dos seus discípulos. Cara, para muitas autoridades, para muitos que almejam o poder, que almejam o patamar de estar em lugares altos, que são soberbos, isso jamais aconteceria. Mas Jesus, ele nos dá mais uma lição incrível de humildade. Ele, como homem, se humilhou-se a si mesmo, não teve por usurpação ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, esvaziou-se de tudo que tinha, para poder se colocar numa posição de igualdade entre mim e você, Rafa. Exatamente. E uma das coisas que me chama bastante atenção também a respeito desse lava-pés de Jesus é que naquele tempo, naquele contexto, era dito que quem tinha, né, a obrigação de fazer esse lava-pés eram escravos ou serviçais. Então Jesus ele se fez serviçais, mostrando para os discípulos também a importância de servir,
Tanto é que depois ele pede para que ambos lavem os pés. Olha, vocês têm que lavar os pés um dos outros também, né? Aleluia. Não é só sobre estarmos aqui, sobre eu estar lavando os pés de vocês aqui, mas é para que vocês deem continuidade a isso, né? Continue sendo humildes, continue servindo as pessoas, continue amando as pessoas. E, nossa, o que falar do Sermão do Monte, né? Vamos lá para o Sermão do Monte? Nossa, eu acho maravilhoso o Sermão do Monte. Bem-aventurança? Mateus, Mateus bem-aventurança. 5? Isso, Mateus 5. Glória. É top demais. Quando eu falo num Jesus que veio para revolucionar, é a respeito de Mateus 5. Cara. Mateus 5. As pessoas tinham a expectativa de que via um rei, né? Que ia conquistar Roma, ia lutar contra Roma, ia derrubar o Império Romano, mas na Cheio de realidade. glória terrena. Cheio de glória terrena. Exatamente. Graça e paz, Juliana Francisca. Amém. Lições incríveis aí, Mateus 5. Mateus 5. Olha, sempre que eu leio Mateus 5, eu levo cajadada do Senhor. E tem como não levar. E tem É como ficar sem verdade. levar. Não tem não, meu filho. Bom, feliz as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Como assim? Felizes são as pessoas, felizes são as pessoas que se consideram pobres, pois dela é o reino dos céus. Aleluia. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolarão. Nossa, Obrigado, que meu Deus. maravilha! Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Amém, Felizes as Jesus. pessoas que têm fome de fazer a vontade de Deus, completamente serão satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia de outros, pois Deus terá misericórdia dela. Misericórdia de Ou Deus. seja, Amém. o Sermão do Monte, ele desconstrói uma sociedade corrompida, uma sociedade que ela é muito parecida com a que nós vivemos hoje. Né? Nós vivemos numa sociedade corrompida, onde o que é certo não é mais certo, né? E através da palavra de Deus, quando nós usamos a palavra de Deus, né? Usamos a palavra que Jesus mencionou naquele tempo para instruir ou para alcançar as pessoas, nós vemos confrontos acontecer, né? Não um confronto de maneira literal, mas um confronto interno. Aquela pessoa se sente confrontada com aquela palavra que foi ministrada, que foi lançada. Porque, olha, independente de ser cristão ou não, essa palavra ela tem poder para transformar. O Sermão do Monte, Rafa, fala muito sobre não buscar o seu próprio interesse, assim, Exatamente. parafraseando com outras palavras, não é sobre buscar os seus interesses, é sobre sempre a questão do altruísmo, é de você se colocar Isso. no lugar do outro, é sobre a empatia, é sobre estender a mão, é sobre ser humilde, é sobre ser pacificador. Os pacificadores herdaram a terra, aleluia. Então, meu irmão, uma vez eu ministrei sobre Mateus 5, aliás, está lá no nosso canal do YouTube, a minha ministração sobre Mateus 5, e a gente vê que a bem-aventurança, ele começa o Sermão do Monte, falando para as multidões ali. Ai, que lindo, que maravilha. Aí, como vai passando um pouquinho mais para frente, Isso. aí como o negócio começa a esquentar, o lombo começa a doer, é melhor ler Mateus 5 com os lombos cingidos. Proteja, coloca a couraça e cinge os lombos para se proteger, porque é quente, né? Não é brinquedo, não. É verdade. Tanto é que depois, né, a multidão que seguia se despede, né, se dispersa. E Jesus olha para os 12 assim e faz: e vocês? Vocês vão ficar aqui ou vocês vão também seguir o caminho de vocês? Aí Pedro fala: para onde nós iremos? Né?
se só tu tens a palavra de vida eterna, Aleluia. nossa, eu fico me Aleluia. perguntando até hoje, para onde nós iremos? Se só Para tu tens a onde? Para palavra de vida onde? eterna, para onde? Não existe Pra outro lugar. Não existe um lugar melhor do que estar na presença do Senhor, sentir o cuidado do Senhor, né? Desfrutar desse zelo, desse carinho, dessa coisa maravilhosa que é estar literalmente caminhando com Cristo. Ravan, e como é incrível! Jesus, ele se mostrou um homem que se compadecia. Ele tinha poder para julgar, para condenar, mas ele fez: olha, eu não vim trazer julgamento, eu vim trazer vida. Aí chega aqueles homens que pegam a mulher em flagrante adultério, levam até Jesus, esperando que ele condenasse aquela mulher. Mas Jesus olha para aquela mulher e, aleluia, aleluia, Compaixão. Rafa. Ele era um homem de oportunidades. Isso. Jesus olhava para o ser humano, Jesus acreditava no ser humano. Jesus olhou para aquela mulher, olhou com compaixão, ele revelou naquele momento ali para todos os demais que, assim como ela, todos os que estavam ali também praticavam pecado, ou cometiam pecado, ou estavam em pecado. Então, querer condenar alguém quando eu mesmo estou numa condição parecida ou igual, Jesus, olha, onde estão os teus acusadores? E ele deixa um conselho belíssimo. Olha, estão perdoados, tá? Vai em paz e não peques mais. É esforço. Ele acredita, um homem notável, um homem que era filho de Deus, um homem que era 100% Deus, que se compadecia da situação e da circunstância que ele encontrava o homem, daquilo em que ele vivia. Exatamente, exatamente. E naquele tempo já estava acontecendo as perseguições, né, a respeito de Jesus. E tudo isso que foi armado, na realidade, foi uma coisa armada, uma armadilha, né, que tentaram fazer com Jesus. Né? Olha, pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Jesus, muito sábio, né? Olha, pela lei de Moisés, fala que ambos têm que ser apedrejados. Mas por Vamos. quê? Porque o homem não estava naquele cenário para também ser apedrejado, né? Então Jesus, com toda a sabedoria, né, que Deus tinha depositado nele, por ser o próprio Deus, fala uma palavra que destroça literalmente aqueles homens, né? Que olha, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Jesus já conhecia, Jesus já sabia, né, que, que eles eram pecadores. Só que Jesus, como você falou, demonstrou para ele ter compaixão. Da mesma forma que ele tinha compaixão com aquela mulher, ele também tinha compaixão para com os demais. Eu acho isso muito, muito maravilhoso, né? Poder desfrutar também dessa compaixão, né, que Deus sempre tem nos dado e tem derramado sobre nossas vidas. Tem outro cenário também que eu acho maravilhoso, que é a respeito da mulher samaritana. Né? Jesus chega em um determinado dia, né, um dia muito quente, tipo o calor daqui de Pernambuco, aquele calor escaldante, e Jesus sentindo muita sede, está caminhando, e olha, pede para os discípulos comprar umas coisas para eles, né, para eles seguirem viagem, e tá lá a mulher tirando água. Então Jesus chega para ela e pede um pouco de água, e ela faz: olha, o Senhor é judeu, e o Senhor está falando comigo, que sou samaritana. Ó, o teu povo não gosta muito da gente, não. Então tem alguma coisa de errado com esse cara aí. Só que na realidade não é assim que funciona. Não tem nada de errado com Jesus. Né? Existe sim um propósito. E Jesus quer alcançar aquele propósito. Né? Porque através da vida daquela mulher, outros samaritanos também foram alcançados. Né? Porque se a gente continuar o diálogo, a gente vai ver que Jesus ele se revela para ela. Né? Olha, mulher, se você beber dessa água que você está me oferecendo, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para lhe oferecer,
nunca mais você voltará a ter sede. Pelo contrário, Aleluia. você desfrutará de águas que fluem como rios de águas vivas. Glória. Parafraseando. E a partir daquele momento ela ainda ficou na dúvida: uau, esse cara é diferente, esse cara tem algo especial, ele é notável. Então vamos lá, vamos chegar onde a gente quer chegar. Aí Jesus fez: olha, é, chama teu marido. Ela fez: eu não tenho mais marido. É verdade, você não tem mais marido, você já teve 5. E esse que você tá não é seu. Aí ela se espanta: nossa, ele é um profeta, ele é um profeta. Bom, existe esse cuidado, né, de que forma ele se mostra, né, as estratégias que Jesus usa para poder chegar onde ele quer chegar e da forma sutil que ele quer chegar, né? Então isso é maravilhoso, isso é muito gratificante, e desfrutar isso é maravilhoso. Eu fico sem palavras para falar muitas vezes a respeito de Jesus, porque é, é, é algo que move o meu coração, sabe? Eu quero agradecer, Ava. Quero agradecer aos judeus que rejeitaram a Jesus e fez com que lá em João 1,12 ele dissesse: nós podemos desfrutar dessa palavra que está lá em João. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas Exato. todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos enxertados na videira. Nós não Isso, pertencíamos à videira, mas fomos enxertados lá. Fomos adotados, como está lá. Paulo escreveu nos Efésios, no capítulo 2. É maravilhoso poder ter o privilégio de ser irmão de Jesus. Ele é o meu primogênito, o irmão mais velho. Eu quero ser sempre o mais novo, o menor na casa do papai. sim, Tendo sim. Jesus como irmão mais velho. Lá em Hebreus, no capítulo 2, verso 11, a palavra diz que Jesus ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Olha Isso. que bênção, irmão. Aleluia. Somos É muito irmãos de privilégio. Jesus. Que Que privilégio. privilégio. Que privilégio. É maravilhoso sentir, né, essa irmandade, né? Saber que nós podemos chamá-lo de Abba Pai, né? Saber que nós podemos, assim como uma criança, né? Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama. Eu, Senhor, Aleluia. todavia, não me esquecerei de ti. Então, quando a gente tem esse entendimento, né, esse cuidado de que Ele é nosso papai, Ele é o nosso Abba, Ele cuida, Ele zela, ele supre, né? Ele transforma, ele nos alinha. Certa vez eu estava conversando com um amigo meu e ele estava falando algo a respeito de livre-arbítrio. E ele falou: olha, eu não acredito muito no livre-arbítrio. Aí eu disse: pois deixa eu lhe contar uma história. Existe sim um livre-arbítrio, mas olha, é até certo ponto. Vamos imaginar a seguinte situação: você é um pai e você tem um filho. E quando você sai para trabalhar, o seu filho vai brincar no meio da rua e durante todo o dia a sua esposa fica chamando seu filho: venha, entre, seu pai está chegando. Quando seu pai chegar, ele não vai gostar de ver você sujo dentro de casa. Então, automaticamente, quando vai dando a hora, o filho entra correndo e o pai já está quase chegando também. E ele vai, corre, toma aquele banho mal tomado, senta na mesa para jantar com o pai. A partir desse momento, o menino faz um gesto assim e mostra a sujeirinha no pescoço. Bom, automaticamente o pai vai dizer: olha, volta, vai tomar banho, mostrando a sua autoridade de pai em cima do seu filho. De certa forma, é dessa forma que Deus usa a nossa vida. Como exemplo, às vezes, ou quase todas as vezes, o Senhor tem que mostrar a autoridade dele de Pai sobre nossas vidas, para Ele colocar-nos no centro da vontade dele. Por exemplo, eu Aleluia. tenho um propósito para você, meu filho. Então eu não quero que você fuja desse propósito. Porque se você fugir do propósito, você vai seguir um caminho de morte. Eu quero que você siga um caminho de vida. Então é necessário ele, como um pai bondoso, um pai carinhoso, fazer com que
a autoridade dele seja exercida sobre nossas vidas. Aleluia, aleluia. E ele se coloca como nosso pai, ele se coloca como nosso amigo, ele se coloca como consolador, como conselheiro. Ele não desiste da gente, Ravan. E isso é outra coisa notável de Jesus. Ele mesmo diz, olha, todo aquele que o Pai me der, de forma alguma, eu o lançarei fora. Ele não desiste de nenhum de nós. Ele nos ama com amor sem igual. Né? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele revela algo da figura de Jesus que remete a João 3,16, o texto de Romanos 5,8, quando ele fala, olha, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato dele ter enviado Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, o amor de Deus por nós é tão intenso, né? Não tem como nem mensurar o amor de Deus. Eu acho que muito mais que é importante que saber que Deus nos ama é sentirmos esse amor, é entendermos esse amor, né? E corresponder. Olha só, Jesus, cara, que homem incrível, que homem notável. Ele diz, olha, eu sou Senhor, eu sou Salvador, eu sou soberano, eu sou Rei dos Reis. Qualquer outra nomenclatura que você possa me dar, eu sou. Agora, tem uma coisa que eu quero ser. Tem uma coisa que eu quero ser seu. E eu quero que você compreenda. João 15,15. Jesus, ele quer ser teu amigo. Ele não mais quer ser apenas teu Senhor. Ele não mais quer ser o teu Salvador. Não só isso. Ele quer ser também teu amigo próximo, íntimo. Quando ele diz lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 6, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, ora do Pai secreto, ele está dizendo assim, eu quero ter um relacionamento íntimo com você. Isso. Não é longe, não. Jesus, homem notável, que quer ser meu e teu amigo, meu irmão. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Exato. Obrigado, meu Deus. Exato. E fazendo um pouco menção disso, não existe condições de ser íntimo de alguém estando distante. Para ser íntimo de alguém, sim, é necessário estar perto, é necessário o relacionamento, é necessário a convivência diária, a constância. Né? Não adianta aquele relacionamento, como é que eu posso dizer, inconstante. Hoje eu leio, hoje eu oro, amanhã e depois não, e eu não busco, e eu não quero a presença de Deus. Cara, eu posso dizer que, literalmente, não existe lugar melhor do que desfrutar, né, da mesa do banquete, da mesa onde o Senhor nos chamou para estarmos nos alimentando junto com Ele, né, sentado. Mesa é lugar de relacionamento, mesa é lugar de reunir, mesa é lugar de decisões, mesa é lugar de desfrutar da presença do Pai, né? Nós não somos como aquela mulher cananeia que espera migalhas cair da mesa para que a gente possa se alimentar. Mas ele tem preparado para nós um banquete. E dessa forma podemos viver sobrenatural. Porque Deus tem para nós oferecer. Aleluia. Isso aí, coloquei o carregador aqui, só descarregando, deu um carreirinho para colocar. Eita, glória. É isso mesmo, mano. É isso mesmo. Apocalipse 3:20. Ah, que convite lindo, né? Jesus, ele quer estar perto sempre. Sabe, isso. Quando o profeta Jeremias fala lá no capítulo 23, acho que verso 23 também, ele fala, ó, Deus, ele é Deus de perto e é Deus de longe. Mas ele quer sempre estar perto. Quando ele diz que é Deus de longe, é que quando aquele centurião foi encontrar Jesus, olha que homem incrível. Ele foi encontrar Jesus, o meu servo está lá, está doente, está padecendo, vai morrer, e eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, libera apenas a palavra e sei que ele ficará curado. Jesus se admirou com aquela fé e disse, vai, teu servo está curado. Jesus não precisou ir até lá para curar, de onde mesmo ele fez. Então o texto de Jeremias, eu acho que faz menção a isso. Ele é o mesmo Deus, ele é o Deus que quer estar perto, mas é o Deus que de longe age e de forma sobrenatural as coisas acontecem. Mas Jesus é aquele que convida. Ele diz, olha, você está cansado, você está sobrecarregado, vinde a mim e eu te aliviarei. Olha, eu
estou à tua porta, eu sou aquele homem educado, eu estou à tua porta e bato. Se você abrir a porta, sabe o que vai acontecer? Eu vou entrar em tua casa, eu vou cear contigo e você comigo. É um Deus, Ravan, é um homem, Deus, 100% relacional, Exato. 100%. Exato. Aleluia. E é feito uma comparativa, né, a respeito de, abre aspas, outros deuses, né? Que o Deus Sol, o Deus isso, o Deus aquilo, todos eles surgiram de uma mitologia, né? Isso. Todos eles se relacionam com homens de uma forma bem extraordinária, mas o Deus que se fez homem, que habitou entre nós, ele tem esse relacionamento simples, sincero e direto. Isso é o Aleluia. que confronta outras religiões também, melhor dizendo. E isso é o que torna Jesus ser notável da forma que ele é. Nossa, como é que um Deus, ele habitou na terra, caminhou conosco, ensinou, comeu Glória a conosco, Jesus. ele se relacionou conosco, mesmo sabendo nossas limitações, nossas falhas. Ele nos encorajou e nos encoraja a viver algo diferente na presença dele. Cara, isso é notável demais. Outra coisa que também me chama bastante a atenção, ele cura mortos. Nossa, como assim? Tava morto, acabou, tá? Acabou para nós que Aleluia. somos limitados, mas para o Deus que tem poderes ilimitados, sobre ele está a vida e a morte. Nossa, levanta e anda, Lázaro. Vem, Aleluia. vem, vem para fora. Vem Aleluia. aqui que a gente precisa conversar ainda, Lázaro. Tem muita coisa. Olha, eu não sei se tem Aleluia. algum Lázaro assistindo a nossa live, mas eu tenho certeza. Olha, chegou a hora de caminhar, Lázaro. Levantar e Amém, meu andar, Deus. seguir, porque eu tenho certeza que esse chamado de Jesus, ele não era uma coisa específica, né, para Lázaro, mas sim uma chamada para todos os tempos. Levanta e anda, vem, eu estou aqui, eu quero caminhar contigo. Olha, não terminou. Se você acha que acabou, não acabou. Apenas vai começar. Vai começar o sobrenatural na sua vida. Aleluia. E Rafa, eu lembro aqui do. Você falou que Jesus é um revolucionário, revolucionário e visionário, diria E eu. Em visionário. João no capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, como eu falo, ele é um ser, um homem, um Deus totalmente relacional. Em João 17, na sua oração sacerdotal, Jesus, ele ora ao Pai e ele pede para que, assim como ele e o Pai são um, ele pede para que nós sejamos um com o outro, Com o porque Pai. assim nós seremos um com ele. Isso é Isso. incrível, né? E olha só, Aleluia. Rafa, fica um mistério revelado aí, viu? Quem ora por você, você pede oração a alguém. Ora por mim, ora por mim. Sabe que orou por você? Sabe que orou por mim? Há mais de 2.000 anos atrás, o próprio Pai. Jesus, o homem notável, Deus encarnado, ele intercedeu, porque ele diz lá em João 17: olha, Pai, eu não peço só por esses que estão aqui comigo, mas eu peço por aqueles que um dia virão a crer em mim. Ele estava falando de você, meu irmão. Que Amém. privilégio, glória! Tem um Deus E, vivo, encarnado, um homem notável, que orou por mim. Aleluia! Sou fraco amém, não, amém. mano. De jeito nenhum. E outra oração também que é feita é a oração do Pai Nosso, né? Jesus, ele não falou meu Pai. Ele Meu falou Pai. Pai Nosso. O Pai é Aleluia. meu e o Pai também é seu. Eu quero deixar bem claro, Jesus falou, eu quero deixar bem claro que, olha, ele não é só o meu Pai. Ele também é Pai de Aleluia. vocês. Então, da mesma forma que eu estou orando, Pai Nosso, meu Pai, Pai Nosso, Pai de vocês também orem dessa forma. Cara, Aleluia. a simplicidade da oração do Pai Nosso é algo que, nossa, faz com que a gente tenha um virar de chaves, né? O pão nosso de cada dia, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, né?
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso. Eu li um livro de Augusto Cury, e Augusto Cury foi bem específico nessa oração, sabe? E ele falou, olha, quando ele fala em perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ele não está falando de financeiramente grana, porque ele é dono do ouro e dono da prata, né? Ele está falando das nossas dívidas sociais, né? A minha dívida com Isso. a minha família, a minha dívida para com o meu irmão da igreja, a minha dívida com aquele mendigo que muitas vezes eu passo na rua e de certa forma dou uma viradinha de rosto. É Não é isso diferente. que Deus quer. Não é isso. A minha dívida é com ele. Olha, eu tenho que alimentar, eu tenho que vestir, eu tenho que, de certa forma, cuidar na medida das minhas condições e de forma que ele também se permita ser cuidado. Então, é sobre essa dívida que Jesus ele fala, né? E eu acho isso fantástico, sabe? Esse ensinamento de Jesus para conosco. E ele fala ainda, né, Rafa? Todas as vezes que você fizerdes alimentar, dar de beber, vestir a um desses pequeninos, a mim você o fez. Então, meu irmão, ser indiferente por quê? A Bíblia não nos ensina a ser indiferentes. A Bíblia Isso, nos ensina que nós somos criados para as boas obras. Não é são as verdade. boas obras que nos conduzem à salvação, mas Isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós somos criados em Deus para as boas obras. Então, isso, não é nada mais do que nossa obrigação como discípulos, como servos, como filhos, como amigos de um ser notável, de um homem notável que foi Jesus, um homem Deus, que nos ensinou, dando o seu próprio exemplo. Sabe? Quando ele encontrou aquela mulher, aquela mulher de Canané, eu acho, não me lembro, esqueci agora de onde ela é, que no meio do caminho ele encontra ela e ela pede para ele que ele cure a sua filha. E ele fala: olha, não foi para você que eu vim. Não é isso, interessante tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E a resposta isso. daquela mulher para ele: olha, Jesus, eu entendo isso, mas até os cachorrinhos comem das migalhas Homem que das caem da migalhas mesa que dos cai no seus pão. donos. E ele admirou-se Exatamente. daquela fé, compadeceu-se daquela mulher e realizou aquilo com que ela pediu para ele. Cara, meu Deus, Senhor, nos ensine a ter um coração amável e compassivo Isso. como o dele é. É Que ele nos verdade. ensine. É verdade, diariamente que nós vamos ter essa sensibilidade que Jesus teve, né? Inclusive, falando também a respeito da mulher do fluxo de sangue, né? Que em determinado momento Jesus ia caminhando junto com seus discípulos e uma multidão cercava e de repente alguém foi e tocou na orla do manto de Jesus. E Jesus vira para o meio daquela multidão e fala: alguém me tocou. Aí Aleluia. eu creio que foi o Pedro, se eu não me falha a memória. Ó, mas como assim alguém te tocou? No meio de tanta gente, alguém vai te tocar, cara. Claro que alguém vai te tocar. Jesus, não estou falando dessa forma. Eu estou falando Foi que diferente. foi diferente. Através de mim saiu o poder. E naquele Aleluia. momento, aquela mulher foi curada, né? Então, que a gente Aleluia. tenha, assim, essa sensibilidade, né, de desfrutar do poder de Deus. Que nós não esperemos algo sobrenatural, o anjo descer, o vento impetuoso, para poder desfrutar dessa presença maravilhosa que é a presença de Deus. Faça do seu lar, faça da sua casa um lugar da presença de Deus, né? Faça da sua casa um lugar onde você declare cura, onde você possa cuidar de outras pessoas, né? Isso é importante. Mateus 5, seja luz, seja sal da terra. Nós Isso, estamos aqui para dar sabor, porém, o mundo ele não vai nos agradar. Nós não vamos agradar o mundo. O mundo realmente precisa nos repelir, precisa nos cuspir mesmo. Não tem como agradar o mundo. Nós exato. viemos para dar sabor, mas o mundo não vai nos engolir. Nós viemos para ser luz, e a luz não é colocada embaixo do alqueire, mas no ponto mais alto, para que Isso, possa iluminar a todo o ambiente e dissipar as trevas. Então, Rafa, Deus, você falou algo aí, não esperar um anjo. E algo brotou aqui no meu coração, talvez para você que está aqui ou para você que vai assistir posteriormente, eu isso, quero que você entenda isso. O homem notável
fez algo incrível. 38 anos estava ali paralítico no tanque de Betesda. E ele estava ali aguardando ansiosamente, porque diziam que naquele lugar, uma vez ou outra, uma vez por ano, um anjo descia do céu, agitava as águas daquele tanque, e o primeiro que mergulhasse receberia uma cura milagrosa, né? Ele era paralítico, ele não tinha como se movimentar a tempo de mergulhar nas águas, quando as águas eram supostamente agitadas por um suposto anjo. Era tudo muito misticismo, uma coisa mística e tal. Mas eu quero te dizer que ele passou 38 anos ali naquele lugar, mas a nossa prova, o nosso problema, a nossa dificuldade, as circunstâncias que nós enfrentamos, a escassez, a falta, ela teve dia para começar, mas também tem dia para terminar. Pode passar o tempo que for, no Kairos, que é o tempo oportuno, que é o tempo perfeito de Deus, este homem notável chamado Jesus, ele vai chegar na tua vida e ele vai dizer assim, ó: levanta, toma o teu leito e anda. Não importa quanto tempo vai passar, não importa. Jesus vai ter um encontro com você. Existe algo marcado. Te prepara, porque tem algo marcado para a tua vida. Algo vai acontecer e tudo que estiver ao teu redor vai mudar de lugar. E você vai tentar a vitória. Não importa quanto tempo dure. O que importa é que existe um Deus que olha para você, que se compadece de você, que te ama a ponto de entregar a sua própria vida. Ele disse: olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou em favor de vocês. Eu a dou. Ele se entregou. Então, meu irmão, que nós possamos compreender você que vai estar assistindo essa live. Nós sabemos que você vai assistir logo depois, amanhã, ou no dia que for oportuno. Você vai ouvir esta palavra, tudo que o Ravon falou aí, movido pelo Espírito Santo, tudo que foi dito aqui nessa noite, eu sei que Deus tem preparado. Ele está assim, com um martelo na mão, quebrando o coração de pedra e transformando em um coração de carne. Aleluia, aleluia. Só gratidão a Deus por todo o aprendizado, por todo o compartilhamento, por todas as palavras que foram ministradas aqui nesse lugar. Com certeza, quem está assistindo agora e quem porventura vai assistir amanhã ou depois, por favor, se coloca diante do Senhor, se quebranta, seja simples, seja humilde, né? Seja quebrantado na presença do Senhor e tenha certeza que esse homem mais notável, ele vai causar uma revolução na sua vida, de dentro para fora. Aleluia, aleluia. Jesus, o homem mais notável. Jesus foi o homem notável de hoje, trazido por Ravon. E eu quero aqui, Ravon, muito obrigado. Que alegria, Ravon, poder ter você comigo, poder ter você agora sendo participante do meu ciclo de amizades, tendo comigo aquele cabra incrível que é Abimael. Ele também fala muito bem de você, viu? Às vezes eu fico até com o ciúme. Abimael, veja aí, viu? Eu sei que ele vai ser seu discípulo. Eu sei que ele vai ser seu discípulo, viu? Tô sabendo já. Mas aí é motivo de muita alegria, sabe? Porque a amizade com o Abimael já é uma amizade de muitos anos, acho que mais de 25 anos. Nessa faixa, nós nos conhecemos desde molequinho, eu tive que me mudar, morar um pouquinho distante, depois nós voltamos novamente. Mas assim, eu posso passar um longo período sem vê-lo, mas sempre que a gente se encontra, motivo de grande alegria, de muitas conversas a respeito da palavra de Deus. Eu aprendi e cresci muito com ele também, sabe? Sou muito grato a Deus pela vida dele e estou muito feliz também por ter você no meu ciclo de amizade, né? A palavra de Deus fala que existem amigos, né, mais chegados que irmãos, e eu sinto isso no meu coração já. Muito feliz mesmo pela sua vida. Estou orando pela sua vida, estou orando pelo seu projeto. Quero dizer que você pode contar comigo por o que precisar, né? Tudo que estiver ao meu alcance, eu vou poder fazer para lhe ajudar. Eu quero dizer também que espera no Senhor, né? Confia em Deus que algo vai acontecer. Em nome de Jesus. Eu declaro na tua vida que as bênçãos do Senhor, elas te persigam, que
como a palavra de Deus fala, né, que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, sejam prósperos, sejam abençoados. Grandes coisas se levantaram durante a semana passada para que eu não ficasse e não participasse da live, mas eu disse, olha, eu dei minha palavra, e a palavra do cristão, ela é sim, sim, não, não, né? Então eu me dediquei, eu me esforcei na medida do possível para poder entregar para vocês aqui o meu melhor, certo? Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele me ajudou bastante, porque de mim não sairia nada, tá certo? Mas é com muito carinho, com muita gratidão a Deus que eu venho prestar minha homenagem, minha gratidão a Deus e a vocês pelo carinho. Ah, Ravan, que é isso, Deus usou muito a vida. Tu acha que não ia sair Amém. nada e saiu tudo isso? Glória a Jesus, meu filho. Glória a Deus, amém. Quem saiu ganhando fomos nós e todo mundo que vai poder assistir essa live depois. Ravan, muito obrigado, no nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que esteve conosco do começo até o finalzinho, a você que Amém. deu apenas uma passadinha rápida e a você que eu sei que posteriormente vai assistir esta live lá no canal do YouTube, tá bom? Então, no nome de Jesus, Ravan, muito obrigado, queridão, que seja a primeira de muitas, viu? Quero contar com você Amém. sempre. No momento, falando Amém. entre nós aqui na feira, dá o galo, Ravan. Quero ver você lá, viu? Já vesti a camisa, falando entre nós. Glória a Deus, amém. Pode contar comigo aí. Amém. Tamo Amém, junto. Ravan. Muito obrigado, viu? A todos uma boa noite, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Falando entre nós, sexta-feira. O que, Ravan? Semana de paz. Amém, meu Deus! E sexta-feira tem mais falando entre nós, viu? Terá aqui mais um homem notável, falando de mais um homem notável da palavra de Deus. Estamos juntos e misturados. Igreja da Árvore, Igreja Família que ama, Ravon, Josimar, Abimael, todo mundo junto e misturado em nome de Jesus. Amo você, Amém. Ravon. Amém. Amém. Deus Obrigado a abençoe. vocês. Semana de paz. Tchau. Tchau.